Olá a todos, estamos aqui novamente com mais uma masterclass só com pessoas geniais, né? Como vocês já devem estar cientes do nosso convidado hoje. Ele é um dos caras mais incríveis que eu conheço dentro da área que ele atua. Uma das coisas que muito me chama a atenção em pessoas que são especialistas em seus campos é a condição de conseguir ensinar isso de uma forma clara, transparente, né? E de que todo mundo consiga entender elementos complexos de uma determinada função, trazer isso de uma forma simples, né? De uma forma que as pessoas consigam compreender, utilizar, absorver e levar isso para sua vida, né? Seja o campo profissional que você tiver. Eu vou chamar ele aqui, ele já chegou. Deixa eu ver aqui. Cadê? Olá! Olá, tudo bem? Como tá, garoto? Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Para você que está em Portugal é boa noite, né? Para a gente aqui ainda é boa É, tardezinha. aqui é boa noite, né? Então, esse é o Anderson Carvalho, né? Eu chamo ele do Dr. Lightman brasileiro. Quem dera. A bondade é sua. E, e vocês vão saber o porquê que eu chamo ele de Dr. Lightman brasileiro. Porque ele é o cara que consegue, na vida real, obviamente, e isso é um dos tópicos que eu vou tentar chamar aqui para a nossa conversa de hoje, ele consegue, na vida real, fazer as coisas que o cinema mostra, né? Obviamente que o cinema dramatiza muito, e a gente já teve vários convidados aqui que trabalham com profissões, né, muito retratadas no cinema, em Hollywood e tal. E, e é um dos assuntos que eu vou trazer aqui para o Anderson, para ele explicar para a gente como isso realmente funciona. Mas é uma profissão encantadora, cara. Assim, é uma dedicação, é um campo de estudo que é encantador para todas as pessoas, aonde eu passo, aonde eu vejo. Alguns conteúdos que eu trabalho, eles abordam as questões de linguagem corporal e microexpressões também, obviamente, de uma maneira extremamente rasa, né, perto da profundidade e do conhecimento que o Anderson trabalha como sua profissão, como sua fonte de sobrevivência e dedicação, né? Mas eu tento trazer isso também com um pouquinho do olhar da neurociência para demonstrar a comunicação subconsciente do nosso corpo, né? Como o nosso corpo se comunica de uma forma subconsciente. Então, assim, só para eu me apresentar rapidinho, e já passo a palavra para o Anderson também. Meu nome é Alexandre Rodrigues, eu trabalho com neurociência aplicada a negócios já há 10 anos, né? E essa live de hoje, ela tem um intuito muito bacana, né? O principal intuito da nossa live de hoje é apresentar experts que são meus convidados para um programa de MBA que nós estamos lançando. O professor Anderson é um dos caras que eu convidei, né, que eu tive a honra de convidar e apresentar esse projeto, discutir esse projeto com ele. Ele me deu vários feedbacks também, ele gostou do projeto, aceitou o meu convite. E nós estamos colocando dentro de programas de MBA, ou seja, de capacitação de gerentes e negócios, essas expertises que eu percebo que as pessoas buscam fora a academia. E nós queremos trazer isso, então, para dentro da academia de uma forma que agregue muito mais valores às competências já naturais que a própria academia te oferece. Então, assim, o intuito é nós conversarmos hoje sobre esse campo da ciência que o Anderson trabalha e depois, no finalzinho, a gente falar um pouquinho sobre essa disciplina que a gente acordou de ele trabalhar com nós. Então, Anderson, te apresenta aí para o público. Muito obrigado A pelo palavra é tua. convite, Alexandre. Show de bola. Estou muito satisfeito de estar aqui conversando com o seu público e o pessoal. Eu espero que nesse tempo que a gente está aqui batendo esse papo seja enriquecedor para as pessoas que aqui se encontram, porque pode ter certeza que eu não quero fazer com que ninguém perca o seu tempo. Pelo contrário, eu quero fazer com que durante essa live, o tempo que ela durar,
que ela agregue conteúdo, agregue valor, que você saiba como utilizar. É claro que não é um curso, porque não teria como a gente dar um curso sem a gente dar exemplos práticos, mas eu vou fazer o possível para doar o meu máximo aqui para aquelas pessoas que aqui se encontram e ficam até o final, para que de fato saiam daqui com a cabeça fervilhando e com a vontade de querer aprender mais. Então, muito obrigado. Enfim, né, eu recebi esse convite para o MBA, eu achei extraordinário, já tem cerca de quase um ano que a gente está conversando sobre isso, né? E é algo que, assim, de fato, eu acredito muito, eu boto fé e eu tenho certeza que a gente vai entrar para trabalhar e fazer o melhor possível ali dentro para, de fato, ajudar as pessoas que nele se inscreverem. Bom, quando a gente fala desse universo sobre a parte da linguagem corporal, nós estamos falando de habilidades. Então, assim, tudo na vida que a gente desenvolve, que sai um pouco daquilo que nós fazemos, é uma habilidade. Dirigir é uma habilidade, andar de bicicleta é uma habilidade. E habilidade requer aprendizagem. Então, você aprende e você, quanto mais você desenvolve aquela aprendizagem, mais você vai ganhando uma destreza, uma expertise, e isso vai possibilitando a você, de fato, conseguir segurança para desempenhar aquilo que, no caso, foi confiado em você. Eu estou longe do Cal Lightman, né? Longe do Ekman, mas eu tenho uma admiração, uma veneração muito grande por todos os autores que eu já li, por todos os personagens que eu assisti no cinema, na seriado, no Netflix, que seja. E assim, é interessante a gente mostrar, né, como você falou, existe uma linha diferente daquilo que nós fazemos para que muitas outras, eu não gosto de citar, mas assim, geralmente o mercado está habituado a ver, porque uma coisa é o personagem, né? E as pessoas às vezes olham para um personagem e pensam que aquele personagem da ficção ele é real, ele acontece na vida real daquela maneira. E eu falo que no mundo de verdade, eu brinco muito com os alunos da academia, que no mundo de verdade as coisas não são tão simples quanto parecem. Não é tão simples você pegar um vídeo de uma rede social, um vídeo que saiu aí no jornal, em algum lugar, você pega trecho daquele vídeo, que já é um fragmento, no qual aquele vídeo você não sabe qual é o contexto aonde se encontra, o que há por trás daquilo, e você tentar desvendar um crime por meio desse material. É uma coisa instigante, mas, sinceramente, não é assim que funciona no mundo de verdade. Porque no mundo de verdade, as pessoas são de verdade, os problemas são de verdade, o conteúdo pode ser semelhante, mas a aplicabilidade é completamente diferente. Hoje mesmo eu estou aqui trabalhando, estou com a tela aberta aqui num processo, a gente está ajudando uma advogada, com advogada de extrema confiança, e então a gente está com termos de declarações aqui, que é aquela parte do inquérito, e a gente está buscando as incongruências nesses pontos para que nós possamos entregar para ela, e essa advogada, que é uma excelente advogada, possa desempenhar o trabalho dela. Então, assim, o que é, né, a linguagem corporal e como que se trabalha, como é que se usa isso? Eu vou falar para você o seguinte, nós vivemos num mundo onde existem pessoas. Então, se há pessoas, há linguagem corporal. Porque, assim, a gente vive em um mundo onde você precisa negociar com pessoas, precisa comprar, precisa vender, quando você está ali, tipo, paquerando, você está tentando negociar ali alguma coisa com a menininha ou com o rapazinho. O teu filho, você está negociando com ele, filho, ó, não faça isso porque não é legal, então você, de certo modo, está negociando. E a linguagem corporal, ela entra na questão da negociação, ela entra num ponto de entrevista de investigativa, que é a nossa parte, entrevistar as pessoas, saber se elas estão falando a verdade ou mentira. A linguagem corporal entra na recrutamento e seleção. Onde houver pessoas, eu falo para vocês sempre isso, não importa, ela transcende profissões. Por quê? É sobre pessoas. Você pode escolher não fazer negócio com uma pessoa que fala um idioma diferente do seu. Por exemplo, eu não quero fazer negócio com um chinês porque eu não falo mandarim. Tá? Mesmo eu não falando, eu posso contratar alguém que fale que vai abrir as portas para mim. Mas eu não posso deixar de fazer negócio com uma pessoa que está do meu lado, porque mesmo que eu utilize as redes sociais para fazer negócio, eu estou trabalhando com pessoas. Para que aquela pessoa compre, do outro lado existe um comportamento, existe um interesse. E quando eu falo de linguagem corporal, eu falo sobre comportamentos. Eu falo sobre emoções. Eu falo sobre intenções. Eu falo sobre ações. Para cada
estímulo, existe o quê? Uma reação. Então, quando eu entendo que existe um estímulo que ativa uma emoção, e existe uma reação pós aquele estímulo, pós aquela emoção, eu sei como é que a pessoa pode estar funcionando. E é isso que, de fato, a gente trabalha, é isso que, de fato, a gente, de certo modo, vende. A gente vende soluções para as pessoas, de fato, saberem como que elas vão lidar com essas situações. Só para você ter uma ideia do que nós fazemos, é tão vasto, é tão amplo. Quando a gente fala de linguagem corporal, até na escrita, esses copywriters, essas pessoas que escrevem para revistas, que, enfim, eles utilizam padrão sobre emoções. E nós, curiosamente, prestamos assessoria para muitos profissionais nessa área. Por quê? Eles sabem que eles precisam gerar uma emoção por meio de uma escrita para que faça aquela pessoa comprar. Então, basicamente, quando a gente fala de linguagem corporal, a gente está falando de reações, emoções, e fazer com que as pessoas entender a tomada de decisão e saber para que lado que eu vou fazer aquela pessoa tomar uma decisão. Sabe que isso é incrível, assim, porque assim, a base do estudo da minha tese de doutorado aqui é metacomunicação. E a metacomunicação, ela está, obviamente, diretamente ligada à linguagem corporal, microexpressões faciais, além de outras, como tom de voz, tonalidade de voz. Ou seja, é a performance que você tem que complementa a comunicação. Então, a gente acaba percebendo que a própria confiança, o elo de ligação de um público em relação ao seu emissor da mensagem, ela tem muita relação com a sua performance, ou seja, a maneira como o corpo conversa com a palavra, o corpo conversa com a mensagem. Então, ou seja, se você não tem confiança no que você está falando, o seu corpo te entrega. Mesmo que você tente fazer isso de uma forma técnica. E a metacomunicação, ela explica exatamente isso. É a comunicação que explica a comunicação. Ou seja, toda aquela comunicação que tecnicamente você não gerencia, porque o nosso cérebro, ele praticamente não dá conta de fazer todo esse conjunto de compostos ao mesmo tempo. E, consequentemente, você acaba se perdendo caso a mensagem não seja realmente verdadeira, ou você não acredite, ou você não confie no que você está falando. Isso tem relação, né, com a questão do trabalho que você faz. Total. Porque, assim, como você explicou de uma forma perfeita, quando nós falamos de comportamento, por exemplo, se eu digo que eu gosto de algo racionalmente, mas da parte do comportamento, da parte das minhas emoções, emocionalmente, eu sei que eu não gosto, o meu corpo ele contradiz aquilo. E essa contradição, ela vai surgir por diversos tipos de sinais. Ela pode surgir por um gesto, ela pode surgir por um pacificador, eu vou coçar aqui, isso não necessariamente, não é uma via de regra, que toda vez que uma pessoa sente um pacificador, ela faz uso desse pacificador, quer dizer que ela esteja incongruente. Não, ela pode estar irritada. A questão é que o fato da gente ter que manter, né, uma pose, digamos assim, exige da gente uma energia. Essa energia, essa parte que nós utilizamos, ela vai consumir mais oxigênio. Então, se consome oxigênio, a gente gasta mais. Então, o fato da gente gastar mais vai também ter o quê? Aquele processo da homeostase, que é o quê? Buscar equilibrar aquela necessidade. Então, toda vez que a gente... claro que existem excelentes mentirosos, extraordinários. Esses são mais difíceis, de fato, da gente conseguir pegar. Mas não o fato de ser difícil não quer dizer que eles vão passar despercebidos. Claro, uma pessoa que não conhece a técnica, que nunca viu absolutamente nada, ele vai se tornar quase que invisível. Mas o nosso corpo, ele diz exatamente aquilo que nós estamos sentindo dentro de uma determinada situação. E isso digamos que é transmitido por meio do comportamento, né? Quando a gente fala comportamento, a gente está falando de gestos, aquilo que é do pescoço para baixo e das expressões faciais. Nós temos 6 canais de comunicação padrão nós, seres humanos. Nós temos a parte da face, que é onde acontecem as expressões faciais e as microexpressões faciais. Nessa área, a gente fala que é a parte mais confiável. Por quê? Porque nós temos pares de músculos na face, pares de músculos esses que estão ligados ao nervo craniano facial 7, que caso a gente receba um estímulo, a proximidade e os músculos. O fato, por exemplo,
você exercita um bíceps, você tem condição de flexionar ele e ele enrijecer. Na face, nós não temos aquele hábito de ficar fazendo uma academia para a face. Até existe algumas coisas. Só que esses músculos, eles respondem a esses estímulos de uma forma... Totalmente involuntário. Totalmente involuntário. E o fato de ser involuntário, isso faz com que movimentos faciais surjam e esses movimentos faciais são codificados. E a codificação desses movimentos faciais, elas permitem com que você entenda se aquilo é uma expressão facial emocional, se aquilo é social, se aquilo é uma máscara social, se aquilo pode ser um emblema facial ou pode ser apenas uma careta. Então, entender essas partes, e assim, isso eu estou falando da face. A gente tem a linguagem corporal, que é do pescoço para baixo, a gente tem a parte da psicofisiologia, que aí entra até mesmo a sudorese, a parte das pupilas, respiração, entre outros, são 7 elementos somente na psicofisiologia. Nós temos a parte do conteúdo verbal, que querendo ou não, o pessoal às vezes fala assim, 7% são palavras, são o que menos importa. Aí quem se engana, são muito importantes as palavras. Porque por meio delas, eu sempre digo que não existe um canal mais importante que o outro. A gente trabalha com equidade. Ou seja, todos eles têm a sua importância. O que você precisa saber é o que daquele canal é relevante para aquela situação. Então, assim, 7% são palavras, 33% é a tonalidade. Isso funciona para quem vai fazer palestra. Porque o cara que está numa palestra motivacional, o cara lá chega lá, eu vou te dar um show de motivação. Putz, cara, o cara não... Entendeu? Dá um show de cansaço, não de motivação. Mas todos os canais, no final, eles se complementam. São 6 canais. Face, linguagem corporal, o conteúdo, o estilo da pessoa falar. Nós temos também a parte da psicofisiologia, que é o que a gente colocou, né, que é de grande importância, apesar de a gente conseguir pegar poucos elementos dele, mas eles são muito importantes. A parte da voz, porque dentro da voz a gente pega também a tonalidade, a gente pega quando a pessoa, por exemplo, quando uma pessoa está numa situação de medo e aí ela está mentindo, ela pode diminuir e a voz pode ficar mais fina. Então a gente tem 2 canais que podem costumar trabalhar simultaneamente. Claro, isso não é uma regra. Tá? E isso tudo depende também da própria pessoa, né? Você pega uma pessoa que gagueja, por exemplo, naturalmente. Quer dizer, se você pegar, tá gaguejando. Não, mas ela é assim naturalmente. Ou quando... Não é porque ela está passando por uma determinada situação. Ou se ela tem como você disse, ela tem um tique, alguma coisa desse tipo. Assim, você tem que entender todo o contexto, né? Para conseguir fazer uma análise, né? Então, essas análises, elas são basicamente personalizadas. E outra pergunta que eu queria fazer é em relação a toda a natureza. O que nos diferencia dos animais, basicamente, então, é a mentira, porque somente o ser humano mente. O animal, quando ele reage, quando a sua linguagem corporal reage, ele é totalmente previsível, porque ele está realmente sentindo aquilo que ele está fazendo. O ser humano é o único animal que consegue contradizer, né, a sua mensagem e o corpo não conversar com a sua mensagem. É correto isso? Cara, eu gosto muito dessa linha de pensamento, tá? Mas eu não me limito apenas a ela por um seguinte. Vamos entender, vamos pensar. O ser humano, nós humanos, nossa espécie, ela é uma espécie que ela tem a capacidade de racionar. Racionalizar. Então, nós podemos verbalizar, nós temos a chance de mentir, né, e contar histórias. Os animais, alguns animais não têm. Mas se você olhar, por exemplo, um camaleão, quando ele se camufla, ele está fazendo o quê? Mentindo. Ele está mentindo para pegar uma presa ou para se esconder de um predador. Uma cobra... Mas ele está mentindo ou ele está se adaptando? Porque isso é uma coisa instintiva dele. Mas a mentira é o quê? Ou seja, ele não consegue, num ambiente verde, ficar vermelho. Se alguma vez existiu um camaleão daltônico, por exemplo, ele nem sobreviveu. Ele já morreu antes porque ele não passou esse código genético adiante. Ele não se adaptou. Mas é o seguinte, a mentira é o quê? É um aprendizado, não é? A mentira é um lubrificante social. Para que aquela mentira serve?
para se adaptar a situações. Então, por exemplo, Ok. eu vou me adaptar a uma situação. Putz, você tá, vem cá, eu estou roubando esse controle que eu tenho na minha mão. Então, para eu me adaptar àquela situação, para que eu não seja acusado, o que eu vou fazer? Eu vou contar uma história. Então, a Ok. mentira, de certo modo, eu estou sendo bem simplista até para explicar isso. Claro, claro. Mas Claro. a mentira, de certo modo, é uma tentativa de adaptar a uma situação. Então, existem vários motivos pelos quais nós mentimos. Então, Claro, dentre claro. eles, existem, por Desde os exemplo, melhores até os piores, claro. sim, ó, existe, Eu até vou mais longe, Anderson. Eu acho que se não fosse a mentira, a sociedade entraria em colapso. porque a mentira ela é um lubrificante social. A função da Claro, mentira claro. é lubrificar as engrenagens, porque pensa o seguinte, se você vê aquele filme lá do Jim Carrey, né, que faz o papel do O advogado, mentiroso, é. o mentiroso, o que ele faz? Não vai mentir. E ele passa a se tornar inconveniente, porque a sinceridade Claro. dele é tão absurda que passa a se tornar inconveniente. Tem um filme que fala que é o primeiro mentiroso, que aí a pessoa conta uma mentira, não vou dar spoiler, é um filme mais antigo, mas eu sugiro que as pessoas procurem ele, eu não sei se tem nesses streamers, que é justamente sobre quando surgiu a primeira mentira e o efeito dessa primeira mentira. É claro que é um filme, mas é interessante da gente dar uma olhada. Mas quando a gente fala que é a questão do animal que ele está mentindo, o fato dele utilizar um recurso, por exemplo, uma cobra. Uma cobra, ela camufla. Ela se camufla Sim. para quê? Para que ela possa pegar uma presa. Ok. Ela se disfarça de uma folha, por exemplo, e o sapinho tá ali, não tá vendo o que ela faz, crau, vai lá e janta ela. A mentira, Ok. se a gente levar bem grosso modo, ela tem esse sentido. Existe aqueles que mentem por uma questão de conveniência, aqueles que mentem para não ficar uma situação chata, uma situação desagradável, Claro, mas há aqueles que mentem porque são predadores, o famoso 171. claro, O cara precisa claro, usar toda a sua lábia ali para poder tirar vantagem e proveito de alguma situação. Então, claro. agora, em termos de racionalização, a gente precisa lembrar que o homem é a espécie que, de fato, ele consegue confabular, criar ali histórias, meios, mecanismos para que ele consiga chegar no objetivo principal dele, que é, talvez, extorquir um dinheiro, ou talvez passar Claro, o colega para trás, ou talvez até mesmo livrar a barra de uma outra pessoa. Então, claro. quando a gente olha para essa questão da racionalização, nós somos a única espécie que somos de fato capazes com relação a isso. E o que nos Entendi, diferencia sim. de fato os outros animais, não vou dizer todos, até aí eu não Claro, vou entrar claro, muito nessa linha, mas claro, claro. existe aquela famosa, né, teoria do cérebro trino, que é uma teoria Sim, que já é desconstruída, que o Paul MacLean, sim. lá atrás, ele teve até uma ideia, trouxe e tudo mais, e muita gente ficou preso nessa teoria ainda. Só que quando a gente traz para o cérebro, a gente sabe que o cérebro é apenas uma parte, e é todo um Claro, encéfalo. Então, quando a gente claro. fala dos mamíferos, que a gente fala das emoções, nós estamos falando de... Não existe aquela teoria de que isso aqui é o cérebro do reptiliano, isso aqui é o cérebro da Não, lagartixa. não, O cara vai lá, bota até um crocodilo para exemplificar aquilo. Não existe isso. e que eles trabalham de formas separadas, tudo trabalha de forma integrada. A todo É tudo momento. uma coisa só, claro, Não claro. existe aquela ideia de lateralidade, essa parte racional, essa parte Não, não, não. emocional. Então, peraí. Então, isso quer dizer que se não existe isso, então não existe aquela ideia de que se você olhar para a esquerda, olhar para a direita, um lado quer dizer que você está buscando lembrar de algo, enquanto que o outro está buscando racionalizar. Não existe essa ideia. Então, não Claro, existe um sinal confiável de mentira. O que existe é um cluster, uma combinação de comportamentos de sinais. Que para eu conseguir essa combinação, primeiramente eu tenho que entender qual é a linha de base, que é aquilo que você mencionou. Qual é claro, o comportamento padrão dessa pessoa? Então, se a claro. pessoa já é um gago, não quer dizer que quando ela está gaguejando, quer dizer que ela esteja desconfortável. Aliás, um gago, geralmente, ele passa a gaguejar até mais em algumas situações, porque ele já tem dificuldade em falar. E aí a pessoa está botando pressão em cima dele, aí que ele vai começar a travar mais. Mas não necessariamente quer dizer que o fato dele ser gago tem uma relação com a mentira. Então, Claro, é até bacana esse tipo de paralelos que a gente faz aqui, porque ajuda a abrir o leque, né? E pensar um pouco de claro, uma forma claro, mais ampla. claro. Não, são tantos recursos que você tem que gerenciar que é praticamente impossível que você consiga consolidar tudo isso numa história. A não ser, Anderson, não sei se já aconteceu casos, de que você realmente acredite na sua mentira, porque a gente sabe que a gente tem memórias falsas, né? A gente
tem criação de memórias falsas. E isso faz com que você acredite em algo que é mentira, e aí você reage a favor disso, talvez não. Sim, tem muito. Eu presto muito trabalho para o judiciário. Então, assim, eu não trabalho para o Aham. juiz, eu trabalho mais para advogados. Então, os advogados chegam até mim, trazem material, e aí, Anderson, o que é credível, o que não é nisso daqui? O que eu posso confiar e o que eu não posso confiar? E, às vezes, a gente olha para situações onde tem pessoas que, de fato, elas acreditam naquela história e a gente consegue provar por A mais B, porque, assim, a gente não consegue identificar mentiras, né? Claro, Não existe essa ideia de identificar mentiras. Identificar em mentiras é um nome muito bonito para fazer um marketing. Mas para eu claro. saber o que é uma mentira, eu tenho que saber qual é a verdade. Então, se eu não sei o que é uma verdade, eu consigo avaliar o quão credível é aquilo que aquela pessoa está falando. Então, às vezes, Claro, claro. nós conseguimos fazer uma inferência e falar que aquilo é mentira, porque nós temos a verdade em mãos. Então, quando a gente tem essa verdade em mãos, a gente consegue pontuar. E tem pessoas que, mesmo de posse da verdade em mãos, o cara jura de pé junto que aquilo aconteceu daquela maneira, daquele momento, daquela forma, por aquela situação, dentro daquelas circunstâncias. Porque aí Entendi. tem pessoas que, de fato, elas acreditam. E essas pessoas são difíceis de você conseguir identificar mentira, porque se ela acredita naquela história, então como é que ela vai emitir um sinal que é incongruente? Claro, Aí entra o claro. ponto de você, de fato, aí é onde que eu falo que os meninos se separam dos adultos, porque exige muito mais de você olhar para algo e buscar entender o processo investigativo. E quando eu falo investigativo, não é que você vai sair vasculhando a rede social, um monte de coisa, não. Mas que aquilo ali por si só não é suficiente. Então eu preciso Claro. debruçar e ir atrás de mais informação sobre aquela situação para entender até que ponto uma coisa linka com a outra e a outra é apenas uma falácia. E como é que isso tudo começou, esse estudo da linguagem corporal? Começou com Ekman, não? Não, os estudos da linguagem corporal, eles já acontecem há muitos anos. O primeiro, que a gente pode dizer assim, como fosse um principal, o primeiro marco, seria o Charles Darwin. Então, se a gente olhar o Charles Ok. Darwin, Darwin foi lá e fez escreveu o livro, né, a expressão das emoções nos homens e nos animais. Então, Darwin E ali o próprio Durkheim, né? E o próprio Durkheim. o Darwin, é que assim, o Darwin ele observou o comportamento entre homens e animais. Então ele passou a perceber que existia uma relação das expressões. E ali ele traz aquela ideia de que, cara, por que o gato fica com o pelo arrepiado quando está com raiva ou com medo, e nós também e tal. Então, essas observações de Darwin trouxe esse livro que, inclusive, segundo a maioria do pessoal do cunho científico, é o livro que ele tem mais peso do que propriamente a origem das espécies. Sim, sim, sim. Já quando entra a parte do Chen, né, que é o francês, que era um médico, ele naquele momento, na verdade, ele não estava fazendo uma pesquisa sobre a parte da linguagem corporal, mas que por acaso ele descobre um músculo, que é o músculo orbicular do olho, que tem uma relação com a emoção da alegria. Então lá, o que ele fazia? Ele ia para um hospital psiquiátrico, levava as sondas galvanizadas com uma máquina de choque e E colocava no rosto dos ativar. pacientes para ver como é que funcionava aqueles músculos ali. E Uhum. aí ele começou, aí por acaso ele colocou no músculo e esse músculo contraía, fazia os pés de galinha, e aí ele fez aquela relação. Putz, ele contava piada. Então ele contava piada, o mesmo músculo ativava. Então por isso que ficou conhecido como o sorriso de Duchenne. Por quê? Exatamente. É aquela relação. Mas ele meio que descobriu isso por acaso. Agora, quando a gente quando a gente adianta um pouquinho no tempo, a gente tem, por exemplo, Sylvan Solomon Tonks. Sylvan Solomon Hum. Tonks foi um pesquisador e ele era um dos caras mais extraordinários do seu tempo. O pai dele era dentista e ele dava aula. Para você ter uma ideia, o Sylvan Solomon Tonks, ele conseguia prever qual é o cavalo de corrida que iria ganhar uma corrida olhando para o cavalo. Ele conseguia fazer Caraca, uma mano. leitura do animal e ele percebia quais traços naquele cavalo que poderia colocar ele favorito. E ele ganhava dinheiro justamente mostrando para os apostadores quais são os cavalos que tinham mais propensão em ganhar uma corrida. E ele incentivou o Paul Ekman, porque assim, quando a gente olha para trás, os antropólogos eles não acreditavam que as expressões emocionais eram universais, mas sim culturais. Uhum. Então, ou seja, Sim. elas poderiam ser aprendidas. As pessoas poderiam aprender sobre as expressões e aí por diante.
O Sylvan Salomon Tonks, ele acreditava que existia uma universalidade. E ele Uhum. incentivou o Paul Ekman estava na universidade da Califórnia ainda, ele incentivou o Paul Ekman a buscar esses estudos. O Paul Ekman, na primeiro momento, ele ia sair para tentar avaliar a linguagem corporal. Só que aí no meio do caminho, ele começou a ir para essa linha das expressões. E aí que ele começou a Uhum. estudar, ele fez primeiramente uns testes, e aí ele chegou lá pensando que tinha acertado e tudo. Aí a Margaret Mead, que é uma antropóloga, fala, cara, bacana seus estudos, mas você foi em países ocidentalizados, ou seja, países que já receberam culturas. Aí ele foi lá para Papua Nova Guiné, lá na Lá Oceania, nos aborígenes. e aí que ele, na tribo dos Cores, ali ele ficou lá algum tempo e foi contando história, foi fazendo as medições e ele conseguiu comprovar a universalidade. Que hoje já tem a Lisa Barrett Fieldman, que inclusive ela é autora do livro Como São Feitas Suas Emoções, How to Make Your Emotions, se eu não me engano, esse é o título, que ela já traz um contraponto nessa linha do Paul Ekman. Mas só que assim, o Uhum. contraponto dela é muito fraco, porque quando o Ekman fez os estudos, hoje você posta uma fake news aqui, o cara lá no Azerbaijão, lá na Cochichina, ele já tem acesso àquela informação. A Cochichina já não existe Sim. mais, né? Hoje é outro país. Mas os caras lá nos remotos, eles já têm acesso àquela informação instantaneamente. Então, hoje, Sim. há contaminação, há influência de fato de algo. Na época do Ekman, avião era difícil, era caro. Claro. A tribo dos Claro. Cores era difícil. Então, eles esqueceram de alguns detalhes nessas pesquisas deles. Eu mesmo cheguei até a fazer um vídeo explicando que não bate essas colocações, porque a ciência é a possibilidade de você falsear uma informação. Então, ciência, de fato, Sim. é uma evolução. Hoje uma coisa funciona, daqui a pouco então não funciona mais. Mas, para chegar nesse ponto, as pesquisas elas têm que trazer dados de forma que consiga, de fato, contrapor, mas também remontar a realidade daquilo que foi feito. Porque Claro. é o que a gente sempre fala, opinião não refuta dado científico. E algumas pessoas Claro. ficam pé da vida com a gente com relação a isso. Não é que a gente quer... Uma coisa é que você pode ter opinião, cara, vamos beber uma cerveja, vamos trocar uma opinião, Tudo vamos bater um certo. papo. Não tem nada... Você pode ter opinião que, putz, o meu Atlético Mineiro é melhor do que o Palmeiras e o Palmeiras ganhou ontem lá e o Atlético está classificado, tá tudo bem. Mas nada refuta a opinião, nada refuta um dado que o Palmeiras de fato vai para a final e o meu Atlético ficou fora. Então, ponto. É isso que a gente tem que sempre mostrar para o pessoal e às vezes o pessoal não entende. Mas opinião não refuta dado científico. Mas você pode e merece e deve defender sua opinião, mas deve lembrar que eu tenho um parâmetro e o meu parâmetro deve Claro. ser respeitado. Cara, é incrível isso, porque para quem não entende, para quem vive de opinião, e isso que você falou é algo extremamente relevante para quem quer profissionalizar, né? Vamos falar na questão da profissionalização. Porque a gente está aqui como professor oferecendo um módulo de um MBA ao qual diversas profissões podem estar ali, Sim. né? E como eu vou profissionalizar o uso dessa capacitação? Obviamente que há quanto tempo que você já estuda isso, Anderson? Eu estudo linguagem corporal, esse ano vai fazer 12 anos. 12 Faz anos. em novembro. Agora, que eu sou assim, um profissional da área mesmo que eu atuo desde 2014. Porque assim, em 2013 eu comecei a me engraçar pro lado, né? Mas era tipo meio que só uma paquera, né? Sei lá, dava uma pegada, aquela coisa. Mas em 2014, de fato, que eu migrei por completo. Porque eu via que as pessoas tinham muito mais interesse na linguagem corporal do que nas outras coisas que eu fazia. E aí eu falei, cara, eu vou me especializar mais. Aí a gente buscou Claro, aprender, desenvolver, fazer cada vez mais treinamento para claro. entender mais essa linha. Claro. Claro, uma das coisas que as pessoas costumam não entender, e eu acho que esse é o motivo do afastamento, tanto da tua linha de estudo quanto da minha linha de estudo, é a questão da precisão em relação à velocidade de aprendizado e aplicação. Né? Isso é algo que, cara, existe uma forte tendência do nosso próprio cérebro em angariar mais conhecimento em menos tempo, mas as coisas não funcionam assim, né, Anderson? Cara, Para você ser 100% assertivo, primeiro que eu acho que não consegue ser 100% não assertivo, tem como. eu acho que você não consegue dar essa garantia, mas depende de uma complexidade de elementos para você laudar, né? Não é uma coisa assim que você vai fazer um curso com o Anderson e vai sair lendo as pessoas Não, na rua, né?
Não é assim que É porque funciona. assim, a gente vive na era do TikTok, né? Então a galera quer aprender Uhum. coisas de 15 segundos já. A gente tem dentro do nosso grupo lá dos estudos, a gente tem o que nós chamamos de Clube do Livro. Que hoje Aham. quem até está à frente dele é uma das monitoras, que é a Aleca, que ela faz um trabalho muito bacana. E assim, o Clube do Livro é um clube que ele acontece semanalmente terça-feira, que dá a oportunidade das pessoas sentarem, lerem um capítulo do livro. Olha o trabalho das pessoas. Você é aluno, você vai estudar, todo mundo vai escolher junto ali, né? A gente coloca alguns livros na banca, escolhe o livro. Ah, eu escolhi o livro, nós estamos lendo agora o The Anatomy of Disgust. Vamos ler esse livro. Eu ia mostrar, mas ele não está aqui não. A gente vai ler toda semana, todo mundo lê capítulo daquele livro e a gente leva para terça-feira para debater. Então, Ok. assim, Alexa, que é as duas gerentes, né, digamos assim, que são as coordenadoras. Aí elas. Esse é o trabalho. Aí o que acontece? A gente tem centenas de alunos. Aí no final das contas vai ali 20, 15, 12, 10 alunos para a aula. Por quê? Ler dá preguiça. A maioria das pessoas querem Claro. informação pronta. Elas não querem ter o trabalho de chegar, pegar um livro, ler e entender, pensar, putz, meu, cara, deixa eu levar isso aqui, deixa eu ir para a sala de aula, deixa eu debater, deixa eu ouvir a opinião do outro sobre aquele capítulo, deixa eu ver se eu entendi. A gente faz isso toda semana, toda terça-feira tem esses encontros. Por quê? Porque eu acredito que isso ajuda a estimular. A galera hoje Claro. está mais focada em encontrar um vídeo, um tutorial de 15 segundos lá no TikTok que explica mais ou menos, cara, ó, assim você leu, assim você sabe que o cara está mentindo, assim você faz uma inferência e as coisas não são assim. O nosso laudo, a gente não tem como dizer que ele não dá para falar que é 100% certeiro, porque uma série de variáveis estão ali Claro. envolvidas. Então, como é que eu vou falar que é certeiro? Não tem. Eu posso te garantir que de todo o trabalho que nós fizemos, todo o trabalho que foi utilizado no judiciário, a gente consegue atingir a casa do 80%, 90% de assertividade. Por quê? Com base nas informações que nós temos. Tá? E assim, quem manda o material para a gente é o advogado. O advogado vai lá e fala, antes, ó, estou te enviando os vídeos, que é o vídeo, no caso, no judiciário brasileiro, a gente tem a questão do contraditório. Então, o vídeo que eu tenho em mão é o mesmo vídeo que a outra parte tem. Nosso objetivo é Claro. pegar aquele material e buscar elementos nesse material para, de fato, trazer clareza para as informações ali para o pessoal. E assim, para o cara chegar a fazer o que nós fazemos, é aquilo que a gente fala, cara, tem trabalho. Não dá para você chegar e sentar e pensar que, tipo assim, em 6 meses você vai estar dominando. Não. É claro que também, assim, tem os casos excepcionais. Eu sei que tem pessoas que podem, mas um expert no assunto, tem um livro que até fala que para a pessoa se tornar expert em um assunto, ela tem que ter 10 mil horas consumindo aquele material. E aí Claro. eu faço a Claro. pergunta, quantas horas talvez você se dedicou àquilo para de fato estar entendendo? Porque nós estamos trabalhando com vidas, com pessoas, há pessoas do outro lado. Então, se a gente entrar naquele ponto de querer analisar qualquer pessoa sem nenhum critério, com base somente em opinião, eu posso até utilizar a técnica, mas eu estou mais focado em me tornar um personagem de youtuber do que, de fato, um especialista ou um profissional naquela área, cara, eu estou brincando com uma vida. Claro. E quando eu estou falando isso, quer dizer que eu só faço um vídeo para rede social, eu estou formando opinião pública. A Claro. gente vê as pessoas formando opinião, daqui a pouco o cara tá lá, esse cara é um pilantra, esse cara é um vigarista, essa mulher não presta, isso e aquilo. E tudo por conta que vira um pequeno fragmento de vídeo. Então, Claro. uma das Claro. coisas que a gente fala, inclusive, para quem é aluno nosso, é, cara, quer fazer vídeo para rede social? Faça, mas seja prudente. Respeite as pessoas, porque são pessoas, existem Responsável, né? vidas pós isso. Se as pessoas caíram ali por algum motivo, se a pessoa é pública, mesmo que ela tá ali, isso não dá o direito da gente pegar a imagem dela e brincar com aquela imagem dela, porque nós somos peritos, nós não somos julgadores. Quem vai julgar é o juiz, é um júri, caso vá para um tribunal. O nosso objetivo aqui é, de fato, fazer uma investigação. Então, assim, qual é o tempo que uma pessoa leva? Cara, depende. Eu vou falar para você o seguinte, tem 12 anos que eu estou aprendendo. Tá? E eu espero estar aprendendo com 20, com 50, com 100, com 80. Para mim, Claro. essa ideia de que eu tenho 50 anos de experiência na cara, para mim isso não serve de nada. Porque quando você começa a, tipo, eu tenho muita experiência, cara,
é um perigo, porque você pressupõe que você já sabe e você deixa de aprender. Então você começa Claro, a repelir tudo aquilo que é informação. com Eu certeza. estou há 12 anos aprendendo e eu espero poder aprender até o resto da minha vida. E É eu isso aí. tento passar isso para os nossos alunos. Por isso que, por exemplo, vou falar assim, não estou fazendo propaganda, não é isso. Eu estou aqui para fazer propaganda do MBA que você me convidou para te ajudar lá, para a gente ministrar. Mas o cara que vai fazer um curso, eu sempre falo que, cara, você nunca vai entrar no meu treinamento e vai sair sabendo tudo. Você vai entrar sem saber nada, talvez, ou talvez você saiba alguma coisa. Agora, o que de fato vai levar você para o nível avançado não é um outro curso. É o quanto você está disposto a se dedicar dia após Ah, dia. É ler um livro chato, é ler um artigo científico chato pra caramba, é pegar um monte de casos, ficar ali trabalhando em cima deles. É isso que vai te ajudar, de fato, a claro, desenvolver a claro. tecnicidade Não, para que você não, possa executar, né? não é o tempo que te traz a faixa preta, em lugar Não, nenhum. é a consistência. É a É isso consistência. aí, é isso aí. Tem gente perguntando como é que faz para entrar no clube, o valor para entrar no clube. Eu sempre digo, manda um direct pro Anderson e ele Manda isso responde tudo, depois lá, gente. porque senão. Ele orienta vocês certinho como faz. É só quem não É, segue o Anderson, vai ali, segue ele, arroba linguagem corporal, chama ele no direct, ele responde, passa a instrução toda para vocês, como é que vocês fazem acesso às aulas. O curso é fantástico. Eu avaliei várias pessoas durante esse treino, porque eu sempre quis trazer alguém de linguagem corporal. Foi sempre um grande sonho meu montar um programa ao qual eu conseguisse compor as peças que eu queria colocar ali, sabe? E a partir que eu tive essa liberdade de fazer isso, eu passei a trazer esses critérios. Então, assim, eu analisei várias pessoas, os cursos, as formações, a maneira como trabalhava. E realmente, Anderson, a tua escola, ela é fantástica. Ela é fantástica mesmo. obrigado. Então, independente de quem vai fazer o curso com você no nosso MBA, porque o propósito também é diferente, né? O propósito também é diferente. Quiser se aprofundar diretamente na tua escola, o cara vai estar fazendo uma excelente escolha, uma excelente escolha. Mas o MBA é uma extraordinária escolha, pode ter É certeza. O cons... pessoal que se inscrever no. Porque a gente está falando de habilidades, né? O pessoal que se Claro, inscrever no MBA aí, eles vão ter uma série de habilidades, eles vão aprender uma série de conteúdo, de coisas ali que vai de fato agregar valor àquilo que eles fazem. Uma coisa que eu claro. sempre falo para todas as pessoas que me procuram é que, cara, se você não investir em você, quem é que vai investir? Por que uma empresa deveria te contratar? Sabe? Então, as pessoas precisam entender que curso, aperfeiçoamento, habilidade, não é gasto, é investimento, porque é algo que É vai estar com sempre, né? você. Você pode estar numa empresa hoje, amanhã você vai para uma outra empresa, você não vai pegar o conhecimento e dobrar junto com a roupa e colocar lá na mesa e falar assim, ó, tá aqui a camisa da empresa, tá aqui. Não, não é assim que funciona. O conhecimento ele vai com você. E eu É sempre isso aí. falo para as pessoas que elas têm que olhar um pouco além disso. Então, assim, o cara que investe no MBA é onde eu falo, é conversa de gente grande. Ah, mas eu não sou É gente isso aí. grande. Mas se você quer se tornar gente grande, você tem que tomar atitude e fazer acontecer. Porque assim, o mercado para amadores já não tem mais espaço. A É gente isso aí. vive É no isso aí. mercado que está passando por uma transformação constante. É isso aí. Hoje em dia a coisa acontece de uma forma muito volátil. Então, é algo assim, daqui a pouco é outra agora. As relações humanas com as pessoas, elas nunca vão deixar de existir. Você pode É. utilizar o Instagram, você pode utilizar Facebook, LinkedIn, não importa a rede social. Do outro lado tem um ser humano consumindo informação. E o que toca aquela pessoa para que ela continuar consumindo aquilo ali é justamente porque você entende o comportamento, entende as emoções e você fala para a emoção. E às vezes as pessoas me perguntam, por que que eu deveria fazer o teu curso, eu deveria me inserir no teu programa? Exatamente pelos mentores que estão atrás desse programa. Porque para mim é muito mais importante a história do Anderson do que o conteúdo que o Anderson vai passar. Eu nunca te cobrei conteúdo até agora, eu sempre falei de te dar proposta. Por quê? Porque quem sabe do conteúdo é você, você é o cara da área, entende? Então, assim, eu sempre selecionei primeiro os mentores, depois o conteúdo que esse mentor ia me trazer. Porque quando você escolhe o conteúdo, você pode estar escolhendo um conteúdo de qualquer pessoa que leu qualquer livro e traduz aquilo numa linguagem mais amigável.
sendo verídica não, sendo certa não, ou não, entendeu? Então isso eu acho que uma das coisas mais legais que a gente está trazendo nesse programa, independente de todo o conjunto de propostas que existam por aí, eu acho que essa proposta é uma proposta extremamente diferente, uma proposta com um viés assim muito mais crítico de desenvolvimento de habilidades e habilidades diferentes que eu percebo que as pessoas buscam fora, se formam e depois buscam fora. E a gente está tentando trazer isso tudo de uma maneira alinhada, dentro de um mesmo contexto, para que as coisas fiquem bem mais tranquilas de se aprender, né? Desenvolver skills para que as pessoas possam, de fato, utilizar e usufruir delas. Porque Claro, não adianta você ter um conhecimento e esse conhecimento ser apenas seu. Se fosse para ser exato. somente seu, não haveria livros, não haveria cursos, não haveria faculdades, não haveria nem internet. É Então, o claro. objetivo é justamente encapsular de tal modo que as pessoas que tenham acesso a essa informação, elas consigam executar da melhor maneira possível. Porque também não adianta você chegar e entregar um conteúdo de modo que as pessoas olhem para ele e falem, tá aí, para que lado eu vou? Né? Para É que serve? claro. O que eu faço? O que eu não É faço? claro. Eu sempre Claro. digo que para as pessoas, de fato, terem acesso a um tipo de conteúdo, a gente tem que tornar simples, mas sem se tornar simplista, para não Isso. deixar se tornar raso. Mas é porque Isso. tem informações que, de fato, não é interessante as pessoas. Claro, Não claro. precisa pegar ali dados e detalhes que não vai fazer a diferença. A Claro. menos, obviamente, aquela pessoa queira se aprofundar na área. Aí ela Claro, tem a claro. obrigação de procurar, de aperfeiçoar, de fazer outros cursos de aperfeiçoamentos. Mas, em linhas gerais, eu sempre falo que você tem que desenvolver as habilidades que elas vão te colocar dentro do jogo. Porque Claro. mais do que o currículo é você ter o conhecimento que aquele currículo que você foi em busca, né, com aquele certificado que você foi em busca, ele te proporciona. Porque é aquilo que vai de fato te projetar. Porque as pessoas elas são contratadas pelo currículo, só que elas são Claro. demitidas pelos comportamentos. Então, se elas não entenderem que é o comportamento dela que de fato está comandando o jogo, ela Claro, está claro. fora do mercado muito mais fácil do que ela imagina. Então, É isso aí. meu, faça esse MBA que eu posso te assegurar que você não irá se arrepender. É isso aí. Outra coisa, cara, eu sou apaixonado por duas séries, né? Uma delas chama-se O Mentalista, que obviamente você deve conhecer, do Patrick Jane, e a outra é o Lie to Me Do Ekman. do Carl Lightman, né? E pena que o Light to Me não teve a continuidade, né? O Mentalista ele teve um final assim interessante, mas o Light to Me não teve. Mas assim, o que é mito nesse mundo e o que é verdade? Assim, o que você vê nessas séries que diz assim, cara, porra, que isso aí é um drama do caramba, assim, isso não existe, sabe? Isso não é possível. E o que dali inspira pessoas e elas podem encontrar isso na vida real, porque assim, eu acho que todo mundo é levado por uma certa inspiração, né? Se as pessoas procuram a tua escola, dificilmente elas não viram essa série, porque nós tendemos a nos aproximar de coisas que nos interessam. E o que disso é verdade e o que disso é mentira? Cara, eu acho que, assim, eu sempre falo pro pessoal que vive me pedindo dica de série, dá para aprender linguagem corporal por série? Cara, não dá. Assim como não dá para aprender linguagem corporal por livros. Você não aprende linguagem corporal, você tem que fazer um curso, você tem que estudar. Até porque tem Ok. muita. Por fato de ter livro, não quer dizer. E é o livro trazer, né? Levar uma autoridade para o escritor, não necessariamente quer dizer que aquele escritor ele de fato entenda daquilo que ele está escrevendo. Porque hoje em Uhum. dia publicar livro é uma coisa muito fácil. Claro, E, então, assim, a série em si, ela, assim como filmes, elas estimulam. Né? Elas são fantasiosas, mas elas instigam, elas inspiram, elas dão aquela vontade da gente querer vasculhar e querer procurar saber mais e mais sobre o conteúdo. Porém, todavia, eu sempre digo que série não condiz com a verdade, assim como YouTube não condiz com a verdade. É bacana? É. As técnicas existem? Existem, mas no mundo de verdade as coisas são diferentes. Então, assim, quando você olha para o mentalista, ele trabalha com dedução, ele trabalha ali com um processo que a gente fala de adivinhação. Nosso trabalho não tem nenhuma relação com dedução. Pelo contrário, o juiz, caso eu seja chamado pelo juiz lá para prestar esclarecimento sobre o laudo que eu emiti, ele quer saber o seguinte, cara, me prova por A mais B que você falou aqui tem fundamento.
Ele não quer Uhum. saber, tipo, porque você, talvez, esse comportamento quer dizer... Ele não quer que eu fique devagando. Ele quer que eu seja preciso e eu mostre em algum Ele não quer elemento tua que aquilo que eu opinião, falei existe e não é uma opinião pessoal, mas sim uma opinião técnica. Já claro. quando você olha para o mentalista, ele é muito interessante. Então, ele traz muito essa ideia, traz muito a informação sobre, tipo assim, um detetive que faz as observações. E o que é real aquilo ali? Porque eu te falo uma coisa, inclusive tem um livro da Amy Herman, que é chamado Inteligência Visual, que é comece a prestar atenção em tudo aquilo que está ao seu redor. Ou seja, Ok. observar. A mensagem do filme é comece a observar tudo e questionar aquilo que você Isso. está observando. Já o Light to Me, que é ele foi, é, ele foi recebeu uma consultoria do Paul Ekman para que o seriado acontecesse. Só teve 3 temporadas, se eu não me engano. É. Somente a primeira temporada que de fato ela é relevante. As outras temporadas elas são muito sem sal. Eu acho que eles se perderam um pouco no enredo. Verdade, verdade. Aí existe ali umas teorias malucas. Há quem diga que o Obama que proibiu. É conversa. A série Hum. parou de. A série saiu do ar porque ela automaticamente ela perdeu Perdeu o propósito. o interesse. Ela deixou de ser interessante. As pessoas Hum. consomem o conteúdo quando é interessante. Então, a partir do Claro. momento que a série começou a se perder no conteúdo, eles perderam a audiência e não vão fazer uma franquia de algo que não vende. Simples assim. Então, quando a gente olha ali pro Light to Me, existe mais mito do que realidade. O que é realidade ali? É a questão que existe a ciência das expressões faciais e microexpressões, Ok. que é a única ciência que tem, e aí eu vou falar novamente, que algumas pessoas às vezes pensam, analisar a expressão por meio de marca de expressão, o formato do rosto, isso aí não funciona. Tá? Isso não Hum. é eu que estou dizendo, não. Isso aí são artigos científicos. Se alguém não concordar comigo, vai lá começa a procurar os artigos, porque tem gente que às vezes pensa que o formato do rosto ou do corpo determina a personalidade, determina se aquela pessoa é um mentiroso, ou determina um traço de caráter. Isso não existe na realidade. Isso são teorias que são interessantes, só que são fantasiosas, assim como os seriados, assim como os filmes. Então, quando a gente fala de ciência de análise de expressões faciais, só existe uma, que é o FACS, que inclusive é uma metodologia, que é Facial Action Code System, que ele permite você Uhum. analisar, porque existe, mensurar, né? Porque existem os movimentos faciais e cada movimento existe uma codificação. Essa codificação a gente traduz nesses movimentos e a gente sabe o que pode estar acontecendo. Então, assim, o bacana dessas séries é que elas ajudam de fato a chamar atenção, a estimular, a jogar aquele interesse ali para que as pessoas possam buscar, mas ela não condiz com a realidade. Muito pelo Uhum. contrário, é completamente equivocado. Agora, assim como canais de YouTube. Quando você olha para canais de YouTube, por mais que eles sejam inspiradores, são séries, são personagens, não é Sim. real. Por que não é real? Porque no mundo de verdade, eu falo que eu trabalho com isso o dia todo. O que a gente faz no mundo, eu tenho uma turma de alunos da formação em perito. Lá, quem entra lá, eles falam, caramba, mas no YouTube parece tão mais fácil as coisas do que aqui, porque de fato ali é difícil. Eu falo, cara, aqui é muito trabalhoso. Você tem que ler, você tem que entender, você tem que saber onde está o movimento, você tem que contextualizar, você tem que, tipo, buscar ali os pontos cegos para fazer. Quando a gente olha um material assim de internet, é bacana, porque você olhar para assim como você olhar para uma série, elas te inspiram, show, mas você vai levar isso, cara. Eu sempre falo que isso mais desinforma do que de fato possibilita que as pessoas possam aprender. Mas assim, é apenas uma Uhum. opinião. Eu acho Não, válido ter claro, todo tipo claro. de conhecimento, todo tipo de informação, de conteúdo, porque de certo modo ele te inspira. Mas querer comparar isso com algo real é equivocado, é até mesmo Entendi. irresponsável. Entendi. Todo ser humano compartilha da mesma linguagem corporal? Ou isso também tem relação cultural ou não? Cultura. É a cultura. Também tem. É um comportamento, por exemplo. Eu gosto de explicar, para explicar cultura, eu gosto de explicar ambientes. Vamos pensar o seguinte: uma pessoa que vai Ah, para mas uma igreja. só te interrompendo um minuto. Por exemplo, tem os comportamentos inatos, né? Aqueles mais instintivos. Ou seja, existem comportamentos de primeiro nível, segundo nível, terceiro nível. É dessa forma que vocês entendem, não? Não, não. É, a única universalidade que há são das expressões faciais. Ponto. Quando a gente olha para o Ah, comportamento, as expressões faciais, seja aqui no Brasil,
seja em Portugal, onde você está, ou seja lá no Himalaia, as expressões faciais universais, elas são as mesmas. Nós Tá, estamos falando de mas por exemplo, eu te atiro uma bolinha. O que que você vai fazer? Você vai fazer isso. Todo mundo faz defesa. isso. Tá, mas isso é Hã? movimento de defesa. Tá? Mas, Eu tô falando mas é uma linguagem corporal, não é? para defesa, mas a pessoa pode agachar também. A pessoa pode se esquivar também. Tá, mas isso tem um propósito. Por exemplo, o propósito é Sim, proteger se os proteger. olhos, proteger o tronco cerebral. Quer dizer, e é algo que não se aprende. Todo mundo faz isso. E Mas é do isso, pescoço para baixo. mas assim, ainda assim, você Hum, conseguir categorizá-lo isso como um comportamento universal é arriscado. Por quê? Pessoas em determinadas regiões, elas podem demonstrar um comportamento de defesa diferente do outro. Isso é algo que é um ponto pacífico. Por exemplo, o que ativa o medo? Ameaça. Então, ok. quando a pessoa se sente ameaçada, quais são as alterações corporais? Primeiro, a parte dos membros inferiores tendem o fluxo sanguíneo vai descer. Para quê? Porque nós temos as 5 reações, que é lutar, fugir e fazer cocô, fazer xixi, né? E congelar. São 5 reações que nós Freeze. temos. As outras são reações, são nomenclaturas estéticas apenas para definir a mesma coisa. Mas quando eu falo dessas variações que acontecem no medo, é porque o fluxo sanguíneo desce. Se o fluxo sanguíneo desce, ele me dá a possibilidade de eu correr. Só que por que tem pessoas que correm e outras congelam? Por que tem pessoas que lutam? Você está entendendo? Então, assim, isso está ligado no ser humano com... A gente aí entra aquela questão da filogênese e a ontogênese. O que determina porque a pessoa faz e uma outra não faz a mesma coisa? Então, isso é muito da característica do próprio indivíduo. O que nós precisamos entender é que o que ativa o medo é uma ameaça. Então, se algo ameaça essa pessoa, ela pode se esconder, como ela pode lutar, como ela pode fugir. Mas existe uma certa restrição de comportamentos, né? Por exemplo, assim, você tem lá 5, 6 possibilidades de alguém agir sob tensão, que Sim. provavelmente vai acontecer. Claro, É, pode acontecer algo completamente diferente, mas a grande maioria da população faria isso, tem essa existe, mas ainda assim é cultura. Tá? Existe Aham. um campo de estudo da parte da linguagem corporal que é chamado sinergologia, que ali eles buscam tentar mapear e codificar. Só que a sinergologia ela é muito complexa, porque pensa o seguinte, você codificar, se nós temos 43, 44 pares de músculo na face, no corpo todo, fora e a face, a gente só tem um tipo, somente os músculos da face, eles por si só eles já fazem cerca de 10 mil tipos de caretas. Nossa Nossa. face já faz cerca disso. E olha que os músculos, aquele mesmo tipo são movimentos diferentes, mas a gente não tem como, tipo, é diferente levantar um braço, é completamente Claro. diferente. Então, quando a gente olha para o corpo, a gente tem uma amplitude muito maior. Então, assim, nós tendemos a nos comportar em situações de acordo com, e é chamado de regra de exibição, de acordo com um contexto. Então, por Ok. exemplo, qual é a regra de exibição que eu tenho dentro de uma igreja evangélica? É uma. Qual é a regra de exibição no qual vai me fazer com que eu me comporte dentro de uma boate? É outra. Ok. Então, para a gente ter um paralelo nisso. Agora, Anderson, vamos voltar para a linha aqui do que você falou, questão do medo. Quando eu fico com raiva, as pessoas, quando elas ficam com raiva, elas tendem o quê? A partir para cima para agredir. Tá? Ok. Vamos ser bem taxativo. A agressão sempre será do mesmo modo? Sim, mas aí não é uma questão de linguagem corporal, será uma questão ligada à emoção. Ou seja, a emoção faz com que a pessoa tenha aquela reação. Lembra? Eu tenho um estímulo que ativa uma emoção. E essa emoção, ela me dá uma reação. Para cada emoção, Ok. eu tenho uma reação. Ok. Entende? Então, sim, isso se É torna bem amplo, né? É bem amplo. não, e se torna mais complexo, porque eu sempre imaginei, né, e é uma das coisas que eu testo, assim, e elas são bem funcionais, a questão da gestão dos estímulos num determinado ambiente. Eu sempre disse que ninguém muda porque quer mudar, nós reagimos ao ambiente onde a gente está. Ou seja, se você conseguir de alguma forma
manejar os estímulos prioritários desse ambiente, consequentemente, você vai ter aí uma previsionalidade de um comportamento específico, não assertivo, mas você pode prever alguns tipos de Adaptar. comportamento. Você consegue Então se assim, adaptar. é porque eu vejo muita gente dizendo assim, pô, como eu queria que tal pessoa mudasse, como é que eu faço com que a minha equipe mude? Eu sempre digo, muda o ambiente, porque ela vai reagir a esse ambiente. Caso esse ambiente se torne mais saudável, ela vai ter um comportamento mais saudável também. Nós Isso faz respondemos sentido, a né? estímulos. Se nós respondemos a É. estímulos, nós somos seres que vamos reagir a esses estímulos. Então, se a gente, partindo dessa premissa, vamos entender uma coisa. Fato número um, tá? Não existe essa ideia de gerenciar emoções. Não como um Ok. ensino. Então, por que você não gerencia uma emoção? Porque uma emoção dura décimos de segundo. Não, Então, e ela é mais rápida do que a sua consciência. Você não é, consegue gerenciar algo que você não. É a mesma coisa que você desviar de um tiro de fuzil. Não consegue. a emoção ela é tão rápida quanto uma dor de barriga. Quando você Claro, bateu, ela já foi, entendeu? Já era. claro. Então, quando a gente fala de emoção, o pessoal às vezes fala assim, eu vou gerenciar a emoção. Não tem como. O que você gerencia é um estímulo. Então, por Claro. exemplo, Anderson, não gosto de cobras. Ponto. Eu não gosto de cobra. Só que, quando eu vejo uma cobra, o que acontece? Eu estou num lugar em que me dá... Primeiramente, eu vou avaliar. Eu estou num local que vai me trazer uma certa segurança. Então, eu já estou gerenciando o ambiente onde eu estou buscando, e eu sei que aquele estímulo que está lá na frente, eu estou protegido dele. Então, ela não vai sair de lá e me dar uma voadora e cair em cima de mim. Então, eu Sim. gerencio o estímulo, mas eu não gerencio a emoção, porque a emoção ela bate e acontece. Entendi, entendi. Ou seja, você tem que ter tempo de trazer isso para a parte consciente. Sim, porque assim, você. E outra, né? Você pode gerenciar duas coisas. Primeiro, o estímulo. Segundo, a pós-condição, porque toda emoção ela tem uma pós-condição. Toda Claro, emoção, por exemplo, você sente uma raiva. Você sentiu a raiva, acontece o estado emocional, acontece as expressões, acontece o comportamento. E ela vai para uma pós-condição. A pós-condição é o que eu faço daquela raiva. Eu dou uma porrada ou eu paro e respiro. Essa entendi. pós-condição pode ser positiva, como pode ser negativa. Por que é uma pós-condição negativa? Uma pessoa que é provocado, por exemplo, ela fica pé da vida com aquela situação e também não vou brigar, só que ela fica remoendo aquilo. Então ela fica internalizando Uhum, aquela situação e aquilo fica nela, aquilo fica nela. Isso é uhum. o que nós chamamos de sentimentos. Então, por exemplo, uma emoção, ela acontece e vai. O sentimento, ele acontece, que é o resultado daquela emoção, e ele fica. E aí você Claro, fica pensando naquilo, pensando, fica remoendo, claro, remoendo, remoendo e não resolve. Então, isso são as pós-condições. Então, você consegue gerenciar o estímulo que vai te ativar, porque o estímulo ele acontece. Ele claro, acontece e claro. nem sempre você talvez não vai controlar, porque vai acontecer. Mas, por exemplo, eu sei que na rua tá vindo uns caras ali estranhos ali. Eu tô passando essa rua. Eu vou gerenciar, eu tô com medo. Mas eu vou atravessar a Claro, rua, eu vou para um lugar mais claro, eu vou claro, gerenciar essa situação. Agora a claro. emoção, bateu o medo. Opa, gerenciei a emoção. Cara, não tem como. Não É tem? rápido. Não tem? Você sentiu, Não já tem. era. Bacana, bacana, bacana. E você poderia nos dar alguns exemplos aqui de como as pessoas reagem no cotidiano? Tem alguns comportamentos assim que são mais explícitos ou não, assim, ou é Depende do complicado contexto. falar? Não, é que depende. É que, tipo assim, ó, é, tudo que a gente faz, a gente tem que lembrar que há contextos. Então, por exemplo, você não se comporta dentro da sua casa da mesma forma que você se comporta dentro de uma reunião que você precisa fechar um negócio. Por quê? Naquele contexto, você tem que se comportar de uma forma exemplar. Dentro da sua casa, você pode estar andando ali de samba canção, entendeu? Só botar a camisa e tá tudo tranquilo e favorável. Mas Uhum, dentro de um ambiente mais formal, requer que eu me comporte de uma outra maneira. Então, tudo que a gente fala, tudo que a gente faz, depende de contextos. E quando eu falo de uhum, contextos, eu preciso lembrar que eu preciso avaliar se aquilo está sendo confortável ou desconfortável para aquela pessoa que está à minha frente. Por exemplo, um cara, quando ele senta em você, tendo essa ideia de que você é uma pessoa dentro da sua casa e outra pessoa ali sentada naquela mesa de negócio,
A pessoa que está sentada à sua frente é seu espelho nesse aspecto. Ali ela é uma pessoa que ela tem os interesses dela, assim como você tem os Claro, seus. claro. Então, eu tenho que avaliar como que eu consigo avaliar se aquela pessoa está sendo credível e confiável ou não. Eu tenho que observar comportamentos. E existem comportamentos que eles são norteadores. Excesso de ansiedade. Como é que a ansiedade está ligada ao medo, diretamente ao medo. A Sim, ansiedade ela é um resultado do medo, ela é um estado do medo. Então, por exemplo, sim. ansiedade é o quê? A pessoa vai demonstrar, por exemplo, excesso de gestos pacificadores, que é autotoques. Ela vai demonstrar Hum, deglutição, coçar as mãos, passar a mão com frequência nas pernas ou ficar trepidando a perna. Isso são sinais que não querem dizer que a pessoa está mentindo, mas são sinais que servem para notar que, opa, por que essa pessoa está ansiosa? Ela pode estar louca para você fechar um contrato com você, porque vai ser bom para vocês entendi, dois. Mas entendi, pode ser, opa, ela está louca para se livrar de um rojão que está na mão dela. Opa, ela está entendi. louca enfim, ela está dependendo de dinheiro a ponto de que está. Então, assim, são norteadores. Quando você entende esses que eu chamo de são comportamentos norteadores, eles me dão parâmetros. Então, por exemplo, isso me dá a possibilidade até de blefar. Então, se eu Claro, sei que aquela pessoa está demonstrando um comportamento um pouco exacerbado, eu estou vendo que ela está ali. Cara, eu vou jogar um blefe, vai que cola. claro, Eu posso claro, ganhar ou eu posso perder. Então, eu vou sempre assim. Então, claro. mas sempre eu digo, não existe uma cartilha, né, nem um livro. Igualzinho tem um livro lá, O Corpo Fala. Não existe um Sim, livro que fala que esse gesto significa isso, que esse gesto significa aquilo, que esse gesto pode. Todos os gestos podem significar várias coisas. É por isso que a gente tem que, de fato, entender o contexto, aquele comportamento, saber por que ele ocorre, para que, de fato, eu consiga fazer um link. E desse link eu poder fazer uma inferência com mais assertividade. Eu sei que no dia a dia você não vai fazer uma inferência igual a gente faz com laudo pericial. claro, Laudo claro. pericial. Mas eu preciso, tipo, se eu sei a técnica e o conhecimento, eu preciso utilizar o mínimo daquilo ali, né? Menos formal, obviamente, para que eu possa servir de alguma coisa no meu dia a dia. Então, é um Ah, shopping que eu vou, que eu pergunto pro cara, essa carne aí tá boa, cara? O cara tá, o cara vai lá e demonstra um nojo, um desprezo, eu sei que, opa, acendeu uma luz vermelha, tem alguma coisa que tá errada aí, eu não vou comer essa carne então não. Ou eu pergunto pro cara, essa roupa aí não é a última, mas o cara demonstra medo, você tá entendendo? Na verdade, talvez ele tenha mais uma dúzia dela guardada lá dentro, ele tá todo para empurrar essas roupas que elas estão ali. Então, quando eu entendo esses norteadores, eu sei como é que eu devo lidar com aquela situação. É basicamente isso. na verdade, eu acho que todo mundo tem esse sentimento, porque o nosso cérebro, quando ele foi construído dentro dessa própria realidade. Nós, como seres sociais, a gente foi construído para entender essa linguagem corporal de uma forma mais natural. E eu acredito que a gente possa ter perdido isso com a modernização e com a falta de um ambiente menos inóspito, né? E ao qual a gente tem que reaprender isso de uma forma mais técnica. Mas no fundo, todo mundo tem esse sentimento, poxa, tem alguma coisa errada aqui, mas ele não consegue explicar porque ele não entende a técnica ou ele não traz isso a um âmbito racional explicável, que ele consiga explicar. Mas esse sentimento assim de, poxa, eu não sei, parece que o cara não fala muito bem dessa carne, assim. Eu tive uma impressão de que não vou comprar. E aí o teu cérebro te induz a isso, mas ele já fez esse cálculo no seu subconsciente. Isso faz sentido ou não? É porque, assim, o nosso cérebro, ele quer o quê? Economizar esforço, Claro, economizar energia. Nós, claro. seres humanos, a nossa primeira comunicação é a não verbal. Então, assim, Ok. um bebezinho, quando você olha para ele, ele não sabe falar, ele está tentando ali, fica brincando e tudo, ele está expressando, ele está tentando demonstrar alguma coisa. Ou seja, a Hum, primeira comunicação é não verbal. Ele consegue olhar para a gente e entender, mas a gente olha para ele e a gente não consegue entender. E isso ok. acontece como um processo de que adaptação. Por quê? Tentar ler aquilo que parece ser invisível dá trabalho, exige esforço. E falar é mais fácil. Então a gente começa a substituir como sociáveis aquele comportamento que seria um comportamento rude,
né, um comportamento primário por um comportamento que ele facilite a nossa vida. E Ok. essas facilidades, elas trazem consigo, né, algumas armadilhas. Então, por exemplo, à medida que nós desenvolvemos a maneira de falar, nós fazemos curso de oratória para falar melhor, para falar mais bonito, para isso. Mas quantas pessoas fazem curso de escutatória, por exemplo? Ninguém. E escutar é o quê? De fato, prestar atenção na outra pessoa. Não é só ouvir com os ouvidos, é ouvir com os olhos. Eu falo, cara, olha para aquela pessoa e veja se aquilo que ela está falando. Por que muitas pessoas caem em golpe? Sabendo que é golpe. Mas é porque o que ativa-se as emoções ligadas àquela ação daquela pessoa. Mesmo ela sabendo que ela está se metendo num golpe, ela está entrando num golpe. Por quê? Porque a ganância fala mais alto. Então, essas pessoas, elas fazem o quê? Elas deixam de lado tudo aquilo ligado às emoções e tomam decisão de algo que é muito mais simples, o que é muito mais fácil. É por esse motivo que quando a gente fala da linguagem corporal, da pessoa olhar para o ser humano e parar, ao invés de ficar somente ali buscando elementos, né, que tipo assim, ficam fáceis de serem ouvidos, mas eu deixo de enxergar, eu deixo de observar, eu deixo de prestar atenção, facilmente eu vou ser enganado. Basicamente, o que nós trabalhamos aqui é naquela comunicação primária do ser humano, que é essa que todo ser humano tem. Por mais que ele fale, o comportamento dele sempre entrega. Cara, coisa louca. Bom, a gente podia conversar a noite inteira sobre isso, né? Porque cara, é bacana, é bacana. Cada passo que você vai dando, a gente abre outras possibilidades e outras ramificações em cima disso, né? É por isso que é uma ciência infinita de estudar, né? E esse é o lado bom, porque você se diverte a vida inteira, você tem diversão para a vida inteira agora, né? Estudando algo que é infinito, né? E me diz você uma vai coisa, sempre Anderson. com pessoas, né, cara? Então você sempre vai precisar de utilizar isso. Claro. E me diz uma coisa, nos laudos, você consegue completamente separar a tua relação emocional da análise técnica ou existe a possibilidade de ter uma tendência a encontrar lá a técnica específica que comprove aquela emoção que você tem? Por exemplo, você vai ver, você sabe, pô, esse cara é culpado. E quando você entende que ele é culpado, tudo parece que direciona para isso. Agora ele está mentindo, agora não sei o que, não sei o que. Isso você precisa treinar isso, desenvolver? Precisa. Isso é a parte mais difícil, na realidade, de fazer uma análise. Acredito. É essa parte, que é o que nós chamamos de vieses. É. Porque quando você deixa o seu viés te nortear, ele se torna uma opinião, se torna uma opinião pessoal. Principalmente quando o viés... É comum eu fazer publicação lá no Instagram, eu vou lá e coloco alguma coisa, e eu falo, qual a emoção? Aí, por ser uma imagem de um político, as pessoas esquecem da emoção e focam na representação que aquela pessoa tem para eles. Exatamente. E isso gera o quê? Opinião pública. E eles perdem a razão. E isso nada mais é do que um exercício que eu faço com o pessoal, faço muito esse exercício com os meus alunos, de que o seu viés não importa. Ontem a gente teve até uma discussão que eu falo, um debate bem interessante no Clube do Livro, que era sobre a questão dos vieses, porque a gente estava falando sobre a emoção do nojo, e aí, tipo, algumas pessoas ali, elas tinham nojo de determinadas situações, e esse nojo, na realidade, está muito ligado à questão do viés, em algumas situações. Quando eu falo de viés, se você entra num processo de análise, sabendo que aquela pessoa é culpada e procurando a mentira, você deixa as verdades de lado, você só foca na mentira. Pois é. Se você entra procurando a verdade, você deixa as mentiras e só foca na verdade. O processo de você, que é um processo de maturidade, é amadurecimento, para mim é o mais difícil, porque aprender código é fácil, aprender a analisar o sinal é fácil. Agora, você abrir mão da sua opinião, por mais que aquela situação seja abominável, que aquilo transgrida os seus valores, que aquilo seja por você repudiável, que aquilo seja para você absurdo, uma coisa abjeta, isso é difícil. E na nossa profissão, você vai deparar com homens que abusam de crianças, de mulheres que abusam, de mulheres que utilizam de Lei Maria da Penha, que utilizam lá de lei lá para uma série de coisas, que abusam de narrativas de feminicídio para tentar prejudicar outra parte. Eu não estou falando que são inocentes ou que são culpados, e quem vai julgar, quem vai determinar o juízo. Mas é que as pessoas, quando ela olha... Uma vez eu fiz uma postagem no LinkedIn, aconteceu um caso, que é aquele caso do cara que morreu no Carrefour.
né? Ele foi morto Uhum. no Carrefour, uma ação Uhum. desastrosa do segurança ali. E eu fiz uma pergunta no LinkedIn. Por que no LinkedIn? Porque no LinkedIn é onde que, pelo menos, o pessoal diz é um povo mais evoluído, né? A pergunta foi, por que que o cidadão que foi morto covardemente, de forma brutal, irresponsável, dentro do Carrefour, teve repercussão tão grande, porém, o policial que foi morto com um tiro na cabeça, covardemente, pelas costas, dentro do mercadinho, fazendo a segurança, esse não teve repercussão. E as pessoas me atacaram de todos os modos. E assim, toda a narrativa deles era em cima de agressão e opinião pessoal, e não de Claro, claro. fundamentação. O que eu queria mostrar ali para aquelas... E isso, na verdade, era meu trabalho, do meu trabalho que eu estava desenvolvendo, que é o trabalho do meu curso. Eu estava tentando mostrar para eles que é o seguinte, vidas importam, não importa se o cara é negro, se ele é branco, se ele é roxo, se ele é asiático, se ele é latino, se ele é americano, porque são pessoas. A questão é por que um tem mais impacto? Porque às vezes, e eu falo, cara, as causas estão aí para serem defendidas e devem ser defendidas, devem ser respeitadas. Porém, há Claro, muitas pessoas que usam causas para justificar ações. No nosso claro. trabalho, se você tem uma bandeira política, se você tem Ferrou. uma bandeira religiosa, e isso não estou dizendo que você não possa ter sua opinião e sua preferência, cada um Claro, tem a sua claro, claro, religião. Se você claro. tem a sua opinião mais alta do que de fato o seu trabalho, você vai Ferrou. fazer lambança. O seu trabalho não vai ser legal e você vai se ferrar. E eu vou te falar uma coisa, se cair na minha mão alguém que faz um trabalho baseado em opinião, cara, e por acaso esse cara tá do outro lado, Detona. eu faço a maior questão de confrontar e apontar defeitos, erros e erros e erros e erros. Por quê? O nosso trabalho é ajudar. E quando a gente fala o nosso trabalho é ajudar, mesmo que uma pessoa seja culpada, entenda, você não está defendendo uma pessoa, você está defendendo o direito daquela pessoa. O Claro, advogado claro. ele não defende o criminoso, ele defende os direitos que o criminoso tem. Por Claro. exemplo, eu abro mão de alguns laudos, eu não faço. Tem laudos que eu não faço laudo onde o objetivo é defender o criminoso, tentar inocentar alguém que tem culpa no cartório. Cara, isso a Ok. gente aprende direto, a gente abre mão, cara, a gente não faz isso. Por que a gente não faz? Porque não é algo que, de fato, é um trabalho honesto o nosso trabalho. Então, se eu vou fazer um trabalho de análise de credibilidade, como é que eu vou começar uma análise de credibilidade já sem credibilidade? Não Direcionando. funciona Claro, assim. claro. Então, Claro. assim, o viés sobre algo, ele é o fator primordial e é algo que eu ensino lá, é igualzinho presinho, você tá entendendo? Eu tenho que ensinar isso aqui. Cara, Uhum. deixa eu explicar uma Uhum. coisa. A sua opinião fica guardada lá na caixinha. Ela não é importante? Ela é importante, mas não dentro de uma análise. O que vale Claro, dentro de uma análise é a claro. sua opinião técnica. Então, o que de fato vai te ajudar a desenvolver isso é justamente você se colocar numa posição de confronto com aquela situação. Porque é natural, nós somos seres humanos, então, de fato, às vezes a gente vai pegar uma pessoa que ela é manipuladora, que ela é uma pessoa que ela vai contar uma história tão convincente que ela vai conseguir, de fato, fazer com que nós tenhamos pena dela. Tem Claro. uma série, que eu até posso dar uma dica de uma série legal, Claro, eu claro. até falei para os meus alunos da formação de perito hoje. Eu não sei se tem na Netflix, eu acho que tem, chamada 12 Jurados. Ah, vou Procurem colocar lá. aqui. Cara, é uma série fantástica, é só uma temporada. Assista essa série. Ali, eu não vou dar spoiler nada, mas você vai se exercitar naquele ponto de saber se a pessoa é ou não culpada, se ela tem ou não. E isso mexe com você de tal modo que você fica ali, cara, é ou não é? É ou não é? É uma série bem construída. E eu falo, cara, Legal. deveria ter mais séries como aquela, porque ela, de fato, ela é sensacional. Mas o Bacana. seu viés, ele pode colocar tudo por água abaixo. Então, quando você tem certeza que uma pessoa é culpada, se você consegue provar por A mais B que aquela pessoa é culpada, que de fato ela está mentindo, que de fato ela não é credível, você vai fazer as marcações essas muito pontuais, onde prova por A mais B e do porquê. E não é só Uhum. mostrar, você tem que explicar quais são os pontos do porquê. Isso Ah, acontece por bacana. isso acontece por isso pode acontecer por isso, 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 por isso. Então, para cada marcação, por exemplo, para cada pin que a gente marca, ou para cada cluster, para ficar mais fácil, cada conjunto, a gente lança ali 10 explicações. Por quê? Porque tem que ser plausível. A outra parte tem que entender que, de fato, não é o Anderson falando como pessoa. A gente vive aí, as pessoas pegam fragmentos de internet, aí,
porque um jornal tendencioso, hoje em dia muitos jornais são tendenciosos, vai lá, lança uma coisa, aí daqui a pouco eu sabia que esse cara era picareta, eu sabia que esse era isso, eu sabia que era aquilo. Isso é viés falando alto. E a gente não entra em coisas desse tipo. Claro. E quanto tempo leva para fazer um laudo? Isso depende? Um laudo? Depende. Eu gasto, em média, para cada hora assistida, eu tenho como critério nosso aqui, a gente chega a assistir, para cada hora, 8 horas. Então, por exemplo, 8 horas no mínimo. Por que 8 horas no mínimo? Porque a gente assiste. Hoje, a maioria dos laudos que a gente faz, ele é feito em conjunto. Então, por exemplo, além de mim, tem mais outros 2 peritos que trabalham comigo diretamente. E hoje tem monitores que eu estou preparando para entrar nessa área e fazer aquilo que nós fazemos. Que legal. Hoje mesmo estava não é bem um laudo, porque não tem as gravações, as filmagens, mas tem um monitor hoje que está nos ajudando num caso que eu peguei e passei. Falei, cara, a gente tem que levantar uns quesitos em cima de uma situação aqui. Mas então, assim, tem laudos que demoram 1 mês, cara. Eu já trabalhei em laudos que demoraram 2 meses para ser entregue. Nossa. Porque, assim, é complexo. Você tá entendendo? É complexo. Porque, assim, não é só um laudo. Quando a gente fala de um laudo, é um processo como um todo. Então, a gente tem reunião, mais reunião, mais reunião, mais pontos. Vamos ouvir a outra parte. Vamos não sei o que lá. Vamos fazer marcação. Vamos tentar pegar informação nova. Vamos saber até que... Porque, assim, não é só pegar um vídeo, analisar e documentar. É você entender toda uma história para você ajudar. Porque se você documentar e entregar só um papel para o advogado, eu tenho um laudo que prova, mas precisa do quê? De uma estratégia jurídica. Claro. O que nós fazemos aqui é ajudar a elaborar uma estratégia para que ele possa utilizar isso da melhor maneira lá dentro e, de fato, trabalhar. Assim, é muito gostoso. Dá trabalho, mas é gostoso. Que demais, mano. Que demais. Tenho mais 2 perguntinhas aqui antes de a gente fechar. Eu sei que a gente já passou do tempo, aqui já tô começando a abusar, mas eu tô abusando de todo mundo que está aqui, cara. Você não é exceção à minha regra. Qual é o diferencial que esse conhecimento, então, vai trazer na vida de um gestor? Cara, total. Um gestor, ele tem obrigação, né? O Simon Sinek, que é um dos maiores gestores que tem, líderes, o cara é extraordinário. Ele tem aquele livro, eu tenho um livro dele ali que ele fala, né, que se você não 100% das empresas são pessoas, 100% do negócio são sobre pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócio. Então, o gestor, não adianta ele olhar para a cara do colaborador dele e olhar 2 cifrões. Ele tem que entender que aquela pessoa que está ali colaborando é uma pessoa. Então, eu preciso entender que existem emoções, existem comportamentos. Então, qual é o grande diferencial que esse conhecimento traz? Ou melhor, quando o gestor desenvolve uma habilidade de ler e entender as pessoas, ele consegue saber quem ele pode confiar, quem são as pessoas o que faz aquela pessoa agir, por que ela vai agir daquela forma. Ele precisa de tecnicidade. Então, o gestor tem por obrigação. Os gestores, é muito comum a gente ver eles fazendo curso de liderança, curso de oratória, um curso de negociação, que são informações importantes. Só que os caras às vezes esquecem que eu preciso entender de pessoas. Eu preciso entender na essência. As emoções, o comportamento. Eu preciso entender o que faz aquela pessoa sair dali para ir para outro. Eu preciso entender o que se passa naquela pessoa. Eu preciso saber avaliar aquela pessoa. Ele não vai sentar certamente e fazer um laudo. Não é isso que ele procura. Mas ele precisa trabalhar em cima da técnica. Ele precisa saber, porque ele pode até utilizar o motivacional, que é válido e importante. Mas se ele usar o motivacional e não ter a técnica para entender aquela situação, se torna apenas uma falácia, show pirotécnico, espalhafatoso e nada mais que isso. Bacana, bacana. E a pergunta que eu faço para fechar todas as nossas lives é: o que podemos esperar para ver na disciplina chamada Linguagem Corporal e Microexpressões Faciais? Cara, eu vou te falar uma coisa. O que você pode esperar? Eu vou falar para você o seguinte: o que você não esperar. O que você não vai esperar de ver. Se você vai entrar ali dentro e vai ver, você nunca mais vai ver uma pessoa do mesmo jeito que você viu a vida toda. Maravilha. Então não espere entrar ali sair do mesmo jeito ou achando que não. Você vai entrar enxergando muito mais além daquilo que você possa imaginar. E quando eu falo isso, essa é apenas uma cadeira que vai fazer uma conjunção com várias outras.
Mas é a Exatamente. cadeira que eu falo, não é mais importante que nenhuma outra. Mas é a cadeira que de fato vai ligar você com as pessoas, porque você vai conseguir colocar tudo aquilo que você sabe, aquilo que você já viu até hoje na sua vida, em prática. Então, o que eu vou falar para você? Não espere entrar nesse treinamento, nesse MBA e sair a mesma pessoa, porque você não vai. Eu posso te garantir. E eu não vou falar por mim que eu vou impressionar, porque eu sou maravilha, porque eu sou aqui o pica das galáxias, porque eu não sou. Mas a maneira como você vai sair dali, olhando para as pessoas, entendendo o comportamento, saber o que aquela pessoa age, por que ela age, por que ela fez ou por que ela não fez, cara, tu vai para um nível extremamente único. E quando eu falo único, porque somente você sabe da sua realidade, somente você sabe são as pessoas que norteiam ao seu redor, somente você sabe do negócio que você está inserido. Então, você pode ter certeza que olhar para uma pessoa e você, quando você olha para ela, você praticamente faz um raio-x dela, é algo que pode ter certeza, vai te surpreender em muito. Um detalhe, né? Pouquíssimos profissionais, gestores, líderes têm Verdade. esse tipo de conhecimento. E eu falo É verdade. pouquíssimos porque eu trabalho na área e eu posso assegurar isso. É verdade. Cara, eu não tenho nem palavras aí para te agradecer o teu tempo É de isso. estar aqui. Eu sei que eu devo ter tá te tirando aí Não, de da maneira tua alguma. função, do teu campo profissional para me dar essa atenção. Já por várias vezes você é um cara extremamente solícito e Que eu só isso. tenho a agradecer a todos os mestres que me dão o prazer e que me dão esse tempo para conversar comigo e para me explicar e para me ensinar e para me trazer qualquer tipo de conhecimento. E muito obrigado, então, sou muito grato a você por isso e a todo mundo que nos assistiu aqui. A nossa live eu vou editar depois, eu vou subir lá para o canal do YouTube depois, a gente vai ficar lá, eu posso te mandar o link, você dispara também para Perfeito. o pessoal que te acompanha. Quem vai assistir depois isso em um outro momento, siga o Anderson lá, o arroba dele é muito fácil, linguagem corporal, coloca lá, vê o trabalho que esse cara faz, é incrível, ele tem a academia própria dele está apoiando também o nosso projeto. Então, se você quer se aprofundar nisso, fala com o Anderson, chame ele no direct, lá tem uma equipe show de bola para te atender também. E, cara, muito obrigado, então, muito obrigado a todos que nos assistiram até agora. Quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre neurociência aplicada a negócios também, pode acessar o NeuroExpert lá. Eu também respondo outras perguntas que vocês tiverem. Vocês vão ser colocados a par de todos os professores que vão passar por esse programa. A gente vai fazer lives com eles exatamente para explicar o potencial de cada pessoa que a gente está trazendo para esse programa aqui. Então, muito obrigado, cara. Muito obrigado mesmo aí Que pelo teu isso. tempo. E Que deixa esse isso. tempinho para você se despedir do pessoal que nos assistiu aí. Né, eu sou muito grato por estar aqui. Quero deixar isso em evidência. Muito grato pelo convite de fazer parte desse MBA. Muito grato pelas pessoas que disponibilizaram o seu tempo para estar aqui conosco. Sou muito grato a todas as pessoas que confiam na gente, trabalham comigo. Né? Eu não vou deixar no menor porque é muita gente. Mas, assim, eu quero só expressar gratidão mesmo pela confiança, pela credibilidade, pelo tempo aqui disponibilizado. Eu sempre falo que essa ideia de, você tá cheio de coisa, cara, a gente sempre tá cheio de coisa, só que a gente sempre Exato. tem que encaixar as coisas que são importantes pra gente e até coisas às vezes que não são. Então, assim, eu tô aqui aberto com a tela onde que eu tenho alguns processos para resolver. Mas isso para mim é aquilo que todo mundo sabe. Pelo menos assim, eu penso que as pessoas saibam. Eu não posso, sabe, a acessibilidade, quando eu falo acessibilidade, não é que tentar prevalecer, não, mas eu acho que o mundo precisa de pessoas que se tornam acessíveis, porque quando É você claro. começa a ser Deus do conhecimento, né, o Deus da informação, o Deus de algo e você pensa que aquilo é seu e aí, se quiserem, faça uma prece, não é assim. Porque eu não tenho uma religião, mas eu acredito muito em Deus, eu sei que aqui não é o papo disso, mas o Deus que eu acredito, ele permite que a gente faça prece para ele a qualquer momento. Então, assim, ele me escuta a todo momento. Então, você parar para conversar com pessoas que gostam de falar daquilo que você gosta, que você fala, que você trabalha, cara, é show de bola. Então, Eu acho conte genial também. comigo, a gente está aqui para trabalhar, para desenvolver, para ajudar quem quer ser ajudado. Valeu, querido. Muito obrigado, então. Obrigado a todo mundo que nos assistiu e até a próxima live aí.
Abração, tchau, tchau. Valeu, querido. Bom trabalho. Tchau, tchau.